Quando a gente fala em nucleotídeos, o que vem à mente aí em 100% das pessoas são, logicamente, as moléculas de DNA e RNA, pelo fato do nucleotídeo ser a unidade básica dessas biomoléculas. Da mesma forma que se falar aminoácidos vão associar proteínas, monossacarídeos vão associar os carboidratos, enfim. Só que o que muita gente se esquece é que os nucleotídeos, eles são, claro, a unidade básica das moléculas de DNA e RNA, mas não somente delas. Eles são a unidade básica também das moléculas de ATP, NADPHA, coenzima A, que são moléculas que a gente trabalha na bioquímica. E que sem elas não haveria metabolismo energético, ou seja, da mesma forma também que sem DNA e RNA não haveria vida celular. Sem elas, não haveria vida na Terra. Bom, e se formos pensar na origem dessas moléculas, é pensar na origem da vida, da onde que nós viemos. Bom, isso é bastante simples. A Terra ela foi formada em torno de 4,5 bilhões de anos atrás. E depois de muito tempo, há quase 1 bilhão de anos depois do surgimento da Terra, é que começaram a se formar as primeiras biomoléculas no ambiente aquático, dado uma época que os paleontólogos denominam de período arqueano. Essas primeiras biomoléculas a se formarem na Terra são chamadas genericamente de coacervados. E elas surgiram mediante ações do ambiente na atmosfera, decorrente de intensas radiações solares, descargas elétricas, que foram gradualmente convertendo moléculas simples que existiam na atmosfera primitiva, como vapor d'água, gás metano, amônia e gás hidrogênio, em pequenas moléculas semelhantes a aminoácidos e nucleotídeos. Então, os nucleotídeos são tão antigos quanto a própria Terra. E atualmente, essas biomoléculas não são mais formadas naturalmente a partir do ambiente inorgânico, por conta da atmosfera de hoje ser bem distinta da atmosfera antiga, primitiva da Terra, tanto na sua composição quanto no seu funcionamento. Mas o interessante é que existem registros de alguns meteoritos extraterrestres que carregam consigo moléculas orgânicas semelhantes aos coacervados, oriundos lá do espaço. Mas cheguei de falar de história e vamos falar agora da estrutura dos nucleotídeos. Os nucleotídeos são moléculas bem complexas, formadas por 3 partes: fosfato, pentose e base nitrogenada. O fosfato é a parte inorgânica do nucleotídeo, é um íon de carga negativa PO4 3-. Já a pentose, ela é um monossacarídeo de 5 carbonos. Existem aqui 2 tipos de pentose: a ribose, que é típica das moléculas de RNA, e desoxirribose, que é típica das moléculas de DNA. 99% dessas moléculas são semelhantes. A única diferença está nesse carbono aqui, que é o carbono 2 da pentose, da qual a ribose possui um OH, enquanto que na desoxirribose possui apenas um hidrogênio ligado a ela. É a única diferença entre essas moléculas. Já a base nitrogenada, que é a parte mais importante dos nucleotídeos, existem basicamente 5 que compõem as bases nitrogenadas da área da genética, que são adenina, timina, citosina, guanina e uracila. Adenina, citosina e guanina estão presentes tanto em DNA como RNA. Já a timina ela é exclusiva do DNA, enquanto que a uracila ela é exclusiva do RNA. Se a gente for dar um zoom nessas bases nitrogenadas, a gente vai ver que na composição dela estão presentes diversos átomos de nitrogênio, por isso esse nome base nitrogenada. Existem 2 tipos de base, as bases púricas e pirimídicas. As púricas são adenina e guanina, que têm na sua estrutura um anel duplo de carbonos. Já as bases pirimídicas, que são citosina, timina e uracila, possuem apenas um único anel de carbono. E uma coisa que a gente precisa ter atenção é em relação à nomenclatura dos nucleotídeos. Essa figura aqui eu trouxe de um livro do Leninger, que é um livro de bioquímica, ele é bastante detalhado. E aqui em cima estão os nucleotídeos de RNA, como adenina, guanina, uracila e citosina. Note que no carbono 2 da ribose está presente o OH, que é típico das riboses. Mas uma coisa que a gente precisa ver aqui, que a estrutura completa, fosfato, pentose e base nitrogenada, a gente denomina de nucleotídeo, com T. Já, se a gente excluir o fosfato e pensar apenas na pentose e na base nitrogenada, a gente denomina isso de nucleosídeo, com S, que é o que está em destaque nos nucleotídeos. Então, em decorrência disso, existe uma outra forma da gente nomear esses nucleotídeos a partir dos seus nucleosídeos. Por exemplo, aqui na adenina, o conjunto completo é um nucleotídeo de adenina. Agora, se a gente pensar nessa parte aqui, ela vai ser adenosina com um único fosfato, ou seja, adenosina monofosfato, cuja abreviação é AMP. A guanina ela é também denominada guanosina monofosfato, GMP. A uracila é denominada uridina monofosfato
E a citosina, também denominada citocinina monofosfato. E da mesma maneira que a gente tem essa variação da nomenclatura dos nucleotídeos de RNA, temos para os nucleotídeos de DNA. Então aqui eu trouxe os 4 nucleotídeos de DNA, guanina, timina e citosina. Note, tá, que no carbono 2 da ribose está presente apenas o hidrogênio. Então os nucleotídeos de DNA recebem esse nome. Mas existe uma outra variação semelhante às moléculas de RNA, só que aqui a gente acrescenta o termo desoxi, por conta da pentose ser chamada de desoxirribose. Então, a adenina do DNA ela é também denominada desoxiadenina monofosfato, cuja abreviação é AMP com um Dzinho aqui antes, indicando a presença do desoxi. A guanina é desoxiguanosina monofosfato, a timina, desoxitimidina monofosfato e, por fim, citosina, desoxicitocinina monofosfato. E por curiosidade, tem um filme aqui da década de 90, muito interessante, que traz uma temática aí da área da genética, da manipulação genética, cujo nome do filme é Gattaca. É um nome que não existe, né? Uma palavra inventada, mas as letras aqui do nome referem-se aos nucleotídeos do DNA, como adenina, citosina, guanina e timina. E ele traz até aqui no subtítulo do filme, né? Que não há gene para o espírito humano. Sendo que esse filme aqui tem como pano de fundo o livro Admirável Mundo Novo, escrito pelo Aldous Huxley. Caso vocês conheçam o livro ou o filme, deixe nos comentários. Um dia eu faço um vídeo a respeito disso. E para encerrarmos o vídeo aqui, como eu falei lá no início, as moléculas de ATP, NAD/FAD, coenzima A, elas possuem também uma natureza nucleotídica e vinculados aos nucleotídeos de RNA. Então, se a gente pensar aqui no ATP, que significa adenosina trifosfato, ele é basicamente uma molécula de adenina de RNA, só que com 2 fosfatos a mais. Dá uma olhada aqui, o nucleotídeo de adenina, ele possui uma adenosina com um único fosfato, por isso adenosina monofosfato. Já o ATP, ele é uma adenosina com 3 fosfatos, ou seja, adenosina trifosfato. E isso mostra uma relação evolutiva entre essas duas moléculas. Assim como a guanosina trifosfato, que é uma outra molécula energética que a gente estuda no metabolismo do ciclo de Krebs. Só que em vez de ele ter adenina como base nitrogenada, ele tem a guanina. E se a gente for estender isso daqui para a molécula de NAD, né, que é o dinucleotídeo de nicotinamida adenina, o NAD é uma molécula bastante interessante. Ele é formado por 2 nucleotídeos, sendo que um possui a base nitrogenada de adenina, que é essa parte aqui de baixo da molécula, tá? Um nucleotídeo de adenina, conectado a um outro nucleotídeo aqui em cima, que possui uma base nitrogenada diferente daquelas que a gente conhece na genética, que é o anel de nicotinamida. Assim como o FAD, que exerce a mesma função do NAD lá na bioquímica. O FAD ele é denominado dinucleotídeo de flavina adenina, ou seja, ele também é formado por 2 nucleotídeos, esse nucleotídeo aqui de baixo é de adenina, e esse nucleotídeo aqui de cima, ele possui uma base nitrogenada diferente daquelas que a gente conhece na genética, que é o anel de flavina. E para encerrar, a coenzima A, que é um transportador de moléculas super importante na bioquímica, ele também possui na sua estrutura um nucleotídeo de adenina. Então é só dar uma olhada na estrutura da molécula. Ele possui uma base nitrogenada de adenina, uma ribose e 2 fosfatos. Além de essa extensão molecular, tá? E um outro fosfato conectado aqui à ribose. É isso daí. Espero que tenha gostado. Um abraço.